Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Gigantomanquia, ou Gigantomanquia, né? Fica a gosto do cliente, obra de Kentaro Miura, também conhecido como o autor de Berserker, né? Como o pessoal fala. Por sinal, vou aproveitar e dar uma pequena dica de inglês. Essa palavra em inglês do mangá, a gente fala berserk, tá? É assim que se pronuncia, berserk. Esse S aí ele tem som de Z, tá? Berserk. Então é o mesmo autor de Berserker, mas eu vou falar do jeito que todo mundo fala, porque se eu falar diferente eu sou burraldo, né? Então eu vou falar igual a todo mundo. É uma obra one shot, tá? É um volume único, você vai comprar e tudo que você precisa saber sobre esse mangá tá aqui. Você não vai ter nada antes e você não vai ter nada depois. Então nós temos esses dois personagens que são os personagens principais da história, que é a Prome e o Delos, e eles estão vagando por um mundo que não se sabe muita coisa sobre esse mundo, né? Só sabe que eles estão vagando, que eles têm um objetivo. Não se preocupe, eu não vou dar spoiler, não vou falar sobre o que é o mangá em si, em termos de dar spoiler, de falar qual é o objetivo deles. Até porque são 7 capítulos e lá pro terceiro, pro segundo, é que você começa a entender realmente o que acontece. Então, eles são encontrados por um povo que vive numa parte desse mundo, em um deserto. E aí eles são meio que, a princípio eles são capturados, depois eles passam a ser acolhidos, né? Tem toda uma trama aí que acontece quando eles são capturados, que vai favorecendo até o ponto que eles passam a ser acolhidos. E aí depois disso, a história vira basicamente um episódio do Ultraman. É um negócio de Ultraman, ou Power Rangers, ou Ultra Seven, ou Tokusatsu, do que você preferir chamar, mas basicamente é isso que acontece. Eu acho que depois que eu li, quando eu cheguei naquele momento, o título do mangá ficou meio que óbvio. Sacou? Eu achava que esse Gigantomanquia não tinha nada a ver. Depois é que eu achei que de repente era um termo inventado ou um termo em latim que significava alguma coisa. Depois que eu vi aqui o mangá, foi que eu passei a entender o que ele quis dizer com Gigantomanquia, ou Gigantomanquia, ou Mancia, né, de acordo com o gosto do cliente. É um mangá bacana, a trama é bem simples, ela é bem direta ao ponto, ela não dá rodeios, ela não dá voltas. Se você gosta de obras que vão direto ao ponto, é essa daqui. Se você gosta de obras que tem bastante ação, é essa daqui também. Ela tem bastante ação. Para 7 volumes, eu vou dizer assim que somente o primeiro e o último a gente não tem muita ação. É mais comédia, ele dá uma quebrada no ritmo com a comédia. Mas do 2 até o 6, a gente vê ação basicamente o tempo inteiro. E aí é que está um dos pontos fortes do Kentaro Miura. Ele é um autor que capricha, que manja demais em como fazer cenas de ação, em como entregar cenas de ação de uma maneira muito empolgante. Quem lê Berserker, ou já leu ou conhece, sabe que é um mangá que a ação é algo importantíssimo. Tem outros elementos, né, também obviamente em Berserker, mas o que chama maior atenção é a questão da cena de violência, as lutas e coisa do tipo. E isso se reflete aqui também, tá? O Delos é responsável pelas cenas de ação, de forma que você realmente fica cativado. Só tem aí um problema também, que é um problema, não é bem um problema, é uma coisa picuinha minha, um detalhezinho que assim me desagradou, que é a questão da arte do Miura. Ele sabe desenhar monstros e seres como ninguém, man. Ninguém. Ele inventa, quer dizer, obviamente terão outras pessoas que fazem tão bem quanto ele. Mas dessa galera assim mais popular, ele faz isso de uma forma muito cativante. Ele cria os monstros de uma maneira que você fica, pelo menos eu fico com a impressão de que eles realmente existem ou podem existir, tá ligado? E aí eu fiquei, nossa, impressionado com isso. Como ele faz para criar esses seres e como ele atua a questão da proporção e escala para esses seres. Então ele mostra para você um monstro e aí como é que ele faz para você ter a noção de que esse monstro é grande. Ele coloca ele em escala comparado com outro ser, um outro ser vivo, um humano ou o que quer que seja. Ele vai colocar aquilo em comparação em escala para você ter essa noção. E aí uma coisa que eu não gostei e não gosto muito da arte dele é que eu não vou saber ser preciso com relação à terminologia, mas ele faz algo nos personagens que alguns deles ficam sempre parecendo que estão rabiscados, sabe? Talvez para dar uma ideia de peso, não sei exatamente qual é o ponto dele, mas fica como se fosse com umas ranhuras. Aqui está um bom exemplo, ó.
Percebe as ranhuras aqui nessa parte dele? Talvez ele faça até para questão de sombreado, mas ele faz isso com muita frequência e pra mim isso meio que suja a arte dele em alguns aspectos. Não fica um negócio bacana de ser visto. E aí um grande problema, que eu não sei se aconteceu só comigo, eu vou achar que sim, é que tiveram algumas páginas que estavam de cabeça para baixo. Então eu tô lendo o mangá, acho que no 6º capítulo, quando eu vejo, oh porra, ficou de cabeça para baixo? Que porra é essa, velho? Aí eu tive que ficar lendo de cabeça para baixo e desvirar. Eu não sei se outras pessoas tiveram esse problema, se você também teve, deixa seu comentário dizendo, o meu mangá também tava com as páginas invertidas. Como eu comprei aqui na Comic Shop em Salvador, eu vou levar lá e vou falar, ó velho, eu comprei e tá invertido. E aí, tem como trocar? Né? Como é que faz? E aí eu vou trocar, porque eu não vou ficar, obviamente, com o mangá invertido. Por mais que eu não creia que eu vá reler isso dentre os próximos 5 anos, mas mesmo assim, se algum dia der vontade de reler, ou se eu precisar fazer alguma pesquisa para alguma coisa, eu não vou querer ficar com um mangá de cabeça para baixo. Então é isso, a arte do Miura, apesar de ter estes detalhes que eu não gosto, ela é muito boa. Ele sabe desenhar cenas de ação muito bem. Pra mim esse lance de ficar desenhando tracinhos na cara dos outros é que me irrita. Mas não é ruim, não é mal feito. Ele faz bem, só que me irrita. Entenda que não é eu dizendo que é mal feito, é uma coisa minha que eu não gosto. Mas não estou dizendo que é mal feito, pelo contrário, a arte dele é muito bem feita. Ele sabe desenhar cenas de ação, cenas de luta, a ideia de movimento que ele faz para você entender a velocidade dos movimentos, ainda mais que aí o Delos ele faz muito movimento de luta livre, então para ele poder dar a dimensão para você escolher o posicionamento certo, para você entender a movimentação do personagem e as consequências das próximas cenas, ele monta tudo muito bem, não tenha dúvidas, a forma como ele ilustra, às vezes em uma página você tem 4 cenas diferentes que ele não coloca quadros, ele interliga todas elas de uma forma muito bacana. Então a arte do Miura é boa, não é ruim não. Mas esse lance de ficar fazendo os risquinhos assim demais me incomoda. É só isso, mas de resto é um mangá bom. Não é excelente, meu Deus, algumas pessoas falaram que era um mangá excelente, tanto que eu comprei por causa disso. Ele é um mangá muito bom, mas ele também não é assim tão caprichoso, tão interessante. Tem uma mensagem bacana que lá pro finalzinho ele coloca com relação à questão do meio ambiente, da gente preservar a humanidade, coloca aquela ideia de que o mundo como ele está, ele já existiu há muitos anos e vai continuar existindo, mesmo que a humanidade pereça, né? Então por aí vai. É uma mensagem bacana, mas assim, não foi nada que, meu Deus, que impacto que esse mangá me causou. Isso sou eu, né? Mas e você? Como é que esse mangá lhe atingiu? Foi positivamente, negativamente? Deixa aí o seu comentário porque it's your time to shine. De resto eu vou ficando por aqui, deixa eu só falar pra vocês uma coisa antes de eu ir embora. Pra quem tem cadastro no Guia dos Quadrinhos, eu também criei o meu, já tem um certo tempo, mas eu tô sempre pra falar pra vocês e eu esqueço. Então quem tiver conta lá, tiver perfil, procura Nerdwriter que você vai me achar, eu te adiciono, beleza? Aquele um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerdwriter.